A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. A graça e a paz. Estamos começando a live do sexto dia do nosso jejum. Hoje vamos compartilhar sobre uma casa de júbilo. Graça e paz, sejam bem-vindos, irmãos. Francisco, Ederson, Marcelo, graça e paz. Pai, mãe, sejam bem-vindos, glória a Deus. Hoje é o sexto dia do nosso jejum e nós vamos estar compartilhando sobre uma casa de júbilo. A sua casa foi criada para ser, foi gerada no coração de Deus para ser uma casa de júbilo, de alegria. Oh, o Senhor é um Deus de alegria. A Bíblia fala que Deus ri. Hoje você vai ver isso, né? E da mesma maneira, Deus nos criou para que a nossa casa expresse a alegria do Senhor, a vida do Senhor. Amém? Quero te convidar e te motivar a convidar alguém, se você ainda não é inscrito aqui, né, no meu canal aqui, né? Então, por favor, né, entre aí, faça parte, né? Cada live que a gente for fazer vai aparecer para você vai participar de tudo, né? Então, é um tempo muito importante que o Senhor tem acrescentado a nós aqui como igreja, né? Tanto aqui em Camaquã, quanto a comunidade de Atos da cidade de Pelotas. Eu creio e declaro sobre a sua vida a alegria do Senhor, né? A alegria do Senhor. Irmãos, nosso jejum, o tema do nosso jejum é até que a casa esteja cheia. E eu creio em nome de Jesus que esse tempo o Senhor vai encher a casa, né? Vai encher sua casa de alegria, vai encher sua casa de bênçãos, vai encher sua casa de tudo que é bom. Segundo a palavra de Deus, é isso que a palavra declara, né? Que o Senhor encherá a nossa casa, que a nossa casa será cheia de tudo que é bom. É o que eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. E hoje eu vou estar compartilhando sobre uma casa de júbilo. Mas antes, eu gostaria de lembrar você a respeito da nossa ficha de oração. Então não deixe de estar orando pelos seus alvos pessoais, né? Pela salvação de vidas que o Senhor tem te dado nesses dias. Então ore pelos alvos pessoais, ore pela salvação de vidas, ore pelos alvos da igreja nesses dias. Eu quero te motivar, né, a estar orando, a não deixar de orar, porque jejum é oração intensificada, jejum é você realmente investir no seu relacionamento com o Senhor, em perceber o Senhor, em perceber, em se tornar cada vez mais sensível à vontade do Senhor, né? E eu quero te motivar a não desistir de orar. Também quero começar hoje aqui, né, com os versículos da confissão do dia. Esteja confessando isso, esteja trazendo isso para você, né? E olha só o que diz o versículo do dia, né? Tá lá em Salmos 84, versículo 4. Diz assim: felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Uau, irmãos! Casa de Deus, né, é lugar da habitação dos seus filhos, né? Você nasceu para habitar junto com o Senhor. Você nasceu para estar congregado. Você nasceu para ser envolvido pela vida de Deus, né? Diz mais, Salmos 30, versículo 31. Diz assim: tu mudastes o meu choro em dança. Afastaste de mim a tristeza e me cercastes de alegria. Olha só quem é o nosso Deus. E esse é o Deus que se expressa lá no Velho Testamento. Davi aqui, o salmista, ele está dizendo, né? Tu mudaste o meu choro em dança alegre, né? O Senhor mudou o nosso choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercastes de alegria. Oh, irmão, em nome de Jesus, nesses dias eu avalio a sua casa como uma casa de júbilo. Eu avalio a sua casa como uma casa de alegria. Eu declaro que a sua casa é um lugar de alegria. Há uma promessa sobre nós como igreja local, como comunidade de Atos, que nós seríamos conhecidos como a igreja do amor e da alegria. E eu quero declarar que essa expressão não acontece somente nos cultos de celebração. Essa expressão não acontece somente nas nossas reuniões de célula. Essa expressão de amor e alegria acontece através de cada relacionamento e através da sua casa. Cada vez, né, que você estiver na sua família, as pessoas verão, aqueles que estiverem juntos verão, uau,
Nessa casa existe uma alegria diferente, existe uma vida diferente. Eu quero declarar que essa alegria é a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor. Eu quero te pedir para você compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, né, no seu próprio Instagram, Facebook, convidando pessoas a participar desse momento tão especial, que é a palavra do Senhor. Eu já quero começar compartilhando aqui a respeito da casa de júbilo. E lá em desculpa, irmãos, Atos 2:46, a palavra de Deus diz assim, a respeito da igreja de Atos, a igreja do Novo Testamento, né? E aqui Deus começa a dar direções, ele lança o fundamento da alegria e o fundamento da edificação da sua igreja, né? E ele diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, diariamente partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eu imagino um povo aqui, um povo muito alegre por estar junto, alegre por ser salvo, alegre pela obra de Cristo. Um povo alegre, um povo cheio de vida. Essa é um dos fundamentos da igreja. Essa é uma das maneiras de nós sermos igreja. Nós somos uma igreja, né, somos chamados, né, e salvos para vivermos com alegria, para nos alegrarmos na comunhão do nosso Deus junto com os nossos irmãos. Salmo 84:4 diz assim: felizes são os que moram na tua casa. Uau! Sempre cantando louvores a ti. Felizes são os que moram na tua casa. Então eu quero te dizer, irmãos, existe poder na alegria. Existe algo de poderoso na alegria. Na verdade, a palavra júbilo, ela significa uma alegria excessiva. Ela significa uma alegria abundante, uma grande sensação de felicidade, uma grande sensação de alegria, uma grande satisfação. E eu quero avaliar a tua casa hoje como uma casa de júbilo, onde os louvores são constantes, onde é um lugar cheio de alegria, não somente pelas circunstâncias, mas porque ali o Senhor habita. Você consegue compreender? Um lugar onde há alegria, um lugar onde há vida. Uau, irmãos, há lugares assim. E esses lugares não são definidos pelo padrão social, esse lugar não é definido pela riqueza, pelo dinheiro que tem ali, que aquela família tem, que aquele lugar tem. Esse lugar é definido pela presença de Deus. Um tempo atrás, um grande amigo meu veio me visitar aqui em Camaquã e ele participou de um dos nossos cultos. E eu confesso que foi um culto que até não tinha muita gente. Mas ele me disse: William, tem um ambiente, tem uma alegria, tem uma vida, tem um amor entre os irmãos que eu achei tão precioso isso. Uau! Que bênção! Sabe, irmãos? A família que me ganhou para Jesus era uma família que morava num lugar bem apertadinho, uma casa de 3 peças, uma sala junto com uma cozinha, um quarto e um banheiro. Essa era a casa deles. Mas é um lugar que existia vida, existia alegria. Muitas pessoas iam para lá porque gostavam de estar lá. E essa é uma característica poderosa da alegria. Onde tem alegria, as pessoas correm para lá. Já reparou? Já reparou? Tem um grupo de irmãos dando risada. Tem 2, 3 irmãos dando risada. Daqui a pouco tem muitas pessoas à volta deles. Por quê? Porque onde existe alegria, onde existe júbilo, as pessoas são atraídas para lá. Nós somos atraídos pela alegria. Nós somos atraídos pela vida. Uma das coisas que me atraiu na vida da igreja foi a alegria, a vida, o ambiente que existia na vida daqueles irmãos. Sabe, eu declaro que esse ano a sua casa vai ser repleta de alegria. Não haverá lugar para notícias ruins, não haverá lugar para tristeza. A sua casa será cheia da alegria do céu, da alegria do Senhor. Eu declaro que o Senhor vai proteger você e a sua casa de todo mal, de toda opressão maligna, vai afastar toda a tristeza do seu lar em nome de Jesus, e que no dia mau você pisará na cabeça da serpente, porque o leão de Judá, o leão do louvor, sabia que a palavra Judá significa louvor?
Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão da tribo dos louvores, ele habita no meio dos louvores do seu povo, aleluia. Será que você pode dar uma aleluia, hein? Pode dar um glória a Deus, pode escrever isso aí? Eu quero declarar, irmão, que a sua casa vai ser um lugar de alegria, um lugar que você tem satisfação de voltar, e que pessoas vão ir para lá, pessoas vão ir até a sua casa, porque vão perceber esse ambiente de vida e alegria entre você e os seus familiares. Uau, irmãos, o louvor estará com você. O louvor estará dentro do seu lar, em nome de Jesus. Agora, uma coisa que eu não sei se você sabia. A origem da palavra graça e a origem da palavra alegria no grego são os mesmos. Você sabia disso? Ambas vêm de chairo, né? De uma palavra grega chairo, né? Então, olha só que coisa preciosa, né? A Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça reinarão em vida. Então a gente pode, de certa forma, a gente pode dizer que aqueles que recebem a abundância da alegria vão reinar em vida. Ô irmão, você sabe que o diabo tem tentado roubar tanto essa realidade na vida de muitos irmãos, né? O evangelho, graças a Deus por essa revelação que nós temos a respeito da graça, mas na vida de tantas pessoas o evangelho é uma coisa triste. Ser cristão é peso. Irmão, como é que tá? Luta. Luta. Eu não estou dizendo que não tem luta, mas sabe, mesmo no meio das lutas, nós temos a verdadeira alegria. Nós temos a verdadeira felicidade. Pastor, onde é que está? Felicidade está no Filho de Deus. Tem um louvor muito antigo que o refrão é esse: felicidade está no Filho de Deus. E é verdade, a verdadeira felicidade está no Filho de Deus. Olha só, os que receberam a abundância da alegria reinarão em vida. Uau, irmãos. A alegria atrai. A alegria te faz reinar em vida. Então, eu preciso receber a alegria do Senhor, viver na alegria do Senhor para reinar em vida. Por isso que a depressão, irmãos, tem sido uma doença que tem atacado tantas pessoas. Porque ela quer... a depressão, ela faz com que a pessoa perca a alegria, perca a alegria de viver, perca a alegria na família, perca a alegria em todas as coisas. Ela quer roubar a alegria, roubar essa possibilidade das pessoas reinarem em vida. Eu quero declarar que toda depressão está sendo afastada, repelida da sua vida e da sua casa, em nome de Jesus. Que a sua casa, a sua vida são um lugar de alegria, de vida. Não permita que o diabo e o mundo roubem a alegria do Senhor da sua vida e da sua casa, irmãos. Muitas vezes na tribulação da vida nós achamos que ficar meio aborrecido por causa das circunstâncias, preocupados por algo, significa nós darmos valor, darmos importância ao fato, aquilo que nós estamos passando. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor te criou, o Senhor quer que você tenha alegria em passar por provações. Porque no fim você vai reinar em vida. Você está me entendendo? Olha que coisa preciosa. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer que você desfrute vida. 2 Coríntios 2,19, Paulo diz que, olha só, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Deus, ele concede graça na alegria da fraqueza. Então é exatamente por isso que Paulo, ele podia se alegrar, porque existe graça e alegria, e elas estão intimamente ligadas. A graça, o favor de Deus está intimamente ligado com a alegria. A graça, ela desfruta, ela é resultado de um coração que descansa, né? A primeira menção de graça na palavra de Deus diz que Noé achou graça diante do Senhor. Primeira menção, né? Está lá em Gênesis. E essa, a palavra, o segredo aqui, a revelação está na palavra Noé. Noé é descanso, sabia? O nome Noé significa descanso. Então o descanso achou graça diante de Deus. Agora olha que coisa interessante. Você só consegue ter graça se você descansar.
Se você só consegue ter alegria se você descansar. Alguém preocupado consegue ser alegre? Alguém preocupado consegue ser feliz? É impossível. Então eu posso dizer para você que quando você descansa, você desfruta de graça. Mas quando você descansa, você desfruta também de alegria e felicidade sobre a sua vida. Você tem sido alguém triste, depressivo, alguém ansioso? Descanse no Senhor e desfrute de alegria nesse tempo. Desfrute de felicidade. Você consegue ser feliz com a sua casa? Você consegue ser feliz com a sua família? Você consegue ser feliz com o seu ministério, com a sua igreja? Você consegue ser feliz com o seu Deus? Se alegrar? Então descanse. Uau! Uma das maneiras de nós recebermos graça, irmãos, é nós recebermos alegria. Muitos resistem a se alegrar, você sabia disso? Porque acham que ficar aborrecido, ficar entristecido, de certa maneira, é um procedimento normal. Eu quero te dizer que isso pode ser normal lá no mundo, mas não para você, porque você é filho do Rei. Você é filho do Deus que se alegra. Você tem um Salvador que se alegra com você. Eu quero te dizer que Deus, ele te cerca com alegria. Deus, ele nos cerca de alegria. No Salmo 30, 11, a palavra de Deus traz um versículo tão precioso. Que diz assim: tu mudaste o meu choro em dança alegre, e afastaste de mim a tristeza e me encheste de alegria. Olha só. Olha o que o salmista está dizendo. Eu estou te falando do Velho Testamento. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercastes de alegria. Existem muitos ladrões de alegria, irmãos. Que ladrões são esses, pastor? O mundo, as decepções. Decepções com pessoas, decepções com relacionamentos, decepções com líderes, decepções com igreja, decepções com tantas coisas que vem para roubar a sua alegria. A culpa pelos erros, né? As traições, quantas pessoas que nos traem, nos abandonam, as perdas, os abusos, a destruição, muitas vezes familiar. São inúmeras as coisas que muitas vezes vêm para roubar nossa alegria. Mas o propósito de Deus é que você seja alguém alegre. Que as pessoas olhem para você e digam: não pode ser verdade. Como é que esse camarada consegue ser feliz sempre? Ele é feliz com dinheiro. Ele é feliz quando não tem dinheiro. Ele é feliz quando tudo vai bem. Mas é feliz quando há adversidades. Ele é feliz em todo o tempo. Uau, irmãos. Desfrute dessa alegria hoje em nome de Jesus. O propósito de Deus é que você seja alguém alegre. Deus, ele pode retirar sua tristeza porque Cristo levou toda a sua dor, toda a sua tristeza lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço do medo, ele pagou o preço da angústia, ele pagou o preço da depressão, para que você tivesse uma vida feliz e alegre no Senhor. Ou alguém pode dar glória a Deus aí, pode colocar um amém, glória a Deus aí no nosso Instagram, comentar. Porque essa é a realidade. Já reparou, irmãos, que uma criança ela está sempre alegre. Se uma criança não estiver alegre, possivelmente ela está doente. Agora eu te pergunto, aliás, eu te afirmo, isso não deveria mudar nunca na nossa vida. Mesmo com o passar do tempo, mesmo com o crescimento, isso nunca deveria deixar de ser uma realidade para nós. Porque a falta de alegria é sinal que tem algo errado. O problema é o seguinte, tem pessoas que vivem toda a sua vida dessa maneira. Entristecidos. Outro dia alguém me perguntou: pastor, tem algo acontecendo com o irmão? Meu Deus do céu, ele está sempre triste. Você olha para ele, parece que tem uma nuvem negra sobre a cabeça dele. Que coisa triste isso, irmãos. Esse não é o padrão de Deus para nós. O padrão de Deus é vida e alegria. Qual é o reino de Deus? O que Jesus disse? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria. Aleluia. Então, nós não deveríamos mudar nunca disso. Mas o diabo é ladrão de alegria. Ele está por trás de todos esses ladrões. E talvez você tenha sido ferido tremendamente por algo. Coisas que marcaram a sua vida. Coisas que marcaram, que machucaram você. Mas Deus é o maior transformador de histórias, de toda a história. Ele é capaz de transformar a sua história. Ele é capaz de transformar a sua vida.
Então o salmista um dia ele se encontrou num momento que ele disse que esse momento era um momento de cova, que ele estava numa cova, né? E ele estava batido, caído. Mas olha só a palavra que ele lança aqui no Salmos 40, versículo 2, assim: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, e me pôs seguro em cima de uma rocha, e firmou os meus passos. Oh, Jesus! Oh, Deus é tão bom, irmãos. Ele é aquele que nos tira, que estende a mão. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando, né, a Bíblia ela é um livro de imagens, para que você possa crer. Ela vai gerando imagens para nós. Então gere essa imagem. Imagina aquele homem isso possivelmente é uma figura de linguagem. Isso certamente é uma figura de linguagem, é algo, né, poético, mas ele diz o seguinte: eu estava numa cova perigosa. Imagina uma pessoa, um homem, numa cova muito perigosa ali, né, num lugar talvez muito profundo, onde ele não podia enxergar, onde talvez haviam ali répteis, cobras, escorpiões, alguma coisa. Mas aí a Bíblia diz que né, que esse lugar é um lugar de lama, mas ele me pôs seguro na rocha. Veja o Senhor estendendo a mão e tirando esse homem desse lugar escuro, desse poço escuro, e colocou os meus pés firmes, né, e firmou os meus passos sobre a rocha. É isso que o Senhor faz por você hoje, irmãos. É isso que o Senhor fez por nós. Sabe, o desejo do Senhor não é só que você seja salvo e que você viva uma vida triste, abatida. O desejo do Senhor é que você viva uma vida alegre, cheia de júbilo. Que a sua casa seja uma casa de júbilo. Que a sua casa seja uma casa de alegria. Onde os seus filhos têm alegria em sentar ao redor da mesa, em se alegrar ao seu redor. Onde há brincadeiras. Onde há desfrute. É isso que o Senhor faz com você hoje. O Senhor quer tirar você desse lugar profundo de lama e quer colocar os seus pés num lugar seguro. E ele diz o seguinte: o Senhor me colocou sobre uma rocha. O Senhor me firmou os meus pés em cima da rocha. Essa rocha é Cristo. E essa rocha nunca é abalada. Uau, isso é um lugar de alegria, de vida. Deus é especialista em proporcionar essas mudanças, em tirar aquele que está abatido, em levantar aquele que está abatido, depressivo, e colocar ele em um lugar de vida, alegria, aleluia. O profeta Isaías diz em Isaías 61:3: e pôr sobre os que estão e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Olha só o que o Senhor é poderoso para fazer. Ele é poderoso para tirar e colocar uma coroa em vez de cinzas. Você sabe que quem está com cinza sobre a cabeça, ele vai receber uma coroa nesses dias em nome de Jesus. Quem está em pranto vai receber o óleo de alegria, e quem está com o espírito angustiado vai receber vestes de louvor. Eu profetizo sobre a sua vida isso em nome de Jesus. Sabe, o que tudo indica aqui, existe uma alegria que é uma alegria normal, que é uma alegria diária, que é a alegria de viver a vida, de amar a vida com o Senhor. Mas há uma outra alegria que é uma alegria exultante, que é uma alegria de júbilo, uma alegria que transborda. E eu vou te dizer uma coisa: a vinda de Cristo à Terra foi essa notícia de grande alegria, que todos aqueles que o recebessem iriam receber e viriam a se alegrar com essa grande notícia. Lá em Lucas 2:10, a Bíblia diz assim, estou trazendo, o anjo falando, né? Estou trazendo boas novas de grande alegria. Quando o anjo está dizendo ali que agora vai vir o Salvador.
né? Então, olha só, não é uma boa nova de tristeza, não é uma boa nova de alegria simplesmente, é uma boa nova de grande alegria. Eu quero te dizer que você tem que viver. Ontem o pastor Charles falou algo muito precioso que eu tenho dito para os irmãos aqui em Camaquã. A nossa vida, nós precisamos viver a nossa vida em paz. E se em algum momento você perder a paz, você deve parar e checar por que você perdeu a paz. Você não deve orar para decidir algo para ter paz. Às vezes o irmão vai comprar um carro, aí ele vai lá orar e perguntar: Senhor, me dá paz, se for a tua vontade para comprar esse carro. Não, não, não. Você precisa ter paz em todo o tempo. E quando você tem paz em todo o tempo, se você perdeu a paz, você sabe, opa, não, o caminho não é esse aqui. Mas eu quero dizer uma coisa sobre alegria, isso também é verdadeiro. Você foi criado para viver na alegria do Senhor constantemente. Constantemente. E se em algum momento você perder a alegria, você deve parar. Mas sabe, há também, além dessa alegria normal da vida com Deus, irmão, nós somos o seu povo mais alegre, mais feliz da terra. Você também. Há momentos de grande alegria, né? E um desses momentos foi quando Jesus decidiu vir à terra se entregar por nós. Grande alegria, né? Há momentos de grande júbilo. Então a terra recebeu, né, a alegria dos céus quando Jesus veio. Uau, uma porção diferente, uma felicidade diferente. Então aqueles que moravam em lugares de sombra e de tristeza receberam a notícia da possibilidade que era de viver em grande alegria. Eu quero te dizer que você pode desfrutar disso hoje. Você pode desfrutar disso hoje. Eu quero dizer que na presença do Senhor não existe tristeza. Na presença do Senhor não existe tristeza. Imagina, irmãos, aquela pessoa, aquele pai que ia talvez que foi lá na presença de Jesus com um filho endemoniado, com um menino que se atirava no fogo e na água, muitas vezes tentava se matar. Aí ele chega naquela tristeza, naquele abatimento. Poxa, às vezes o nosso filho está com febre, a gente já está abatido. Você imaginou a posição desse pai? Mas quando ele chega na presença de Jesus, aquela criança, aquele rapaz é livre. Uau, que alegria esse pai ficou. Você acha que na presença de Jesus tinha tristeza? Tu acha que as pessoas estavam ao redor de Jesus vendo aquilo ali e ficavam tristes? Ah, Jesus curou mais um, que coisa. Era muita alegria, irmãos. Onde Jesus passava, o deserto florescia. Imagina só que ambiente maravilhoso ela está perto de Jesus. Eu quero dizer que Jesus está aí dentro de você, está dentro da sua casa. Onde Jesus está, a grande alegria. Já imaginou aquela mulher que estava com fluxo de sangue há muitos anos, e aí ela vai lá e toca em Jesus. E ela é curada, e ela percebe a cura. Você acha que ela saiu dali chorando de tristeza? Ela até pode ter chorado como eu aqui, mas ela chorou, se ela chorou de alegria. Imagina o júbilo das pessoas ao seu redor. Imagina quando Jesus chegou na filha de Jairo e as pessoas já tinham dito: Jairo, não adianta mais, não incomoda mais o mestre. Mas Jesus diz: Talita cumi, menina, levante-se. E ela salta e ela está com fome. Imagina a alegria das pessoas, das carpideiras ali, das pessoas que estavam chorando, né, na sala, mas quando aquela menina saiu e está com fome, ela quer comer. A alegria daqueles pais, a alegria de Jairo, a alegria da mãe daquela menina. Oh Jesus, o nosso Deus é um Deus de alegria. Na presença do Senhor não existe tristeza. Quando o Senhor se manifesta, Ele remove toda a tristeza, Ele remove toda a cinza. Ele remove toda a cinza. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra que o título era Remova a cinza e acenda o fogo. Então, às vezes, cinzas são coisas que vão ficando na nossa vida, coisas que não foram coisas que foram queimadas, mas que foram ali, foram permanecendo, que não foram resolvidas, e tem um problema: muita cinza apaga o fogo. Você precisa remover essas cinzas para que o fogo continue queimando, para que o fogo continue agindo. Sabe? Então, há coisas que muitas vezes impedem o mover de Deus na nossa vida. A tristeza impede o mover de Deus na sua vida. Eu quero te dizer, remova toda a cinza hoje para que o fogo continue queimando a sua vida. Toda dor é removida, toda lágrima é enxugada na presença do Senhor. É promessa do Senhor, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ah, irmãos, o reino não haverá choro, não haverá tristeza, somente alegria e vida.
No Salmos 16:11, a palavra de Deus diz assim: tu me farás ver caminhos de vida, e na tua presença há plenitude de alegria. Uau! Plenitude de alegria. Só na presença do Senhor há alegria plena, completa. Plenitude de alegria. Não existe outro lugar onde você possa encontrar alegria plena, somente no Senhor. As pessoas tentam preencher esse vazio, preencher esse lugar que só o Senhor pode preencher com outras coisas, com relacionamentos, com vícios, com droga, com jogo, com bebida, com compras, com dinheiro, com poder, mas plenitude, alegria plena só existe em um lugar: no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Ao experimentar a presença do Senhor, você experimenta de plena alegria, seus medos são dissipados, suas dúvidas são esclarecidas, e seu coração é incendiado e fortalecido, irmãos. A Bíblia diz que diante do trono de Deus existem 4 seres viventes, e um desses seres viventes ele é semelhante ao novilho. Um novilho ele expressa uma vida entusiasmada, é isso. O novilho salta de alegria, salta de prazer. Os que vivem na presença do Senhor, eles conhecem o som da alegria, porque esse é o verdadeiro som do céu, um som de alegria. Sabe, infelizmente muitos irmãos atualmente na vida cristã, no meio cristão, no meio evangélico, tem estimulado um estilo de vida com um padrão de pensamento que fazem as pessoas se tornarem normalmente sobrecarregadas e desencorajadas. Desencorajadas. As pessoas se sentem muito melhor, né, aplaudindo as lágrimas em vez do riso. Eu me lembro, irmãos, na igreja que eu me converti, no tempo que eu me converti, havia muitas pessoas que eram batizadas no Espírito, com o som do riso, da alegria. Eu não vejo isso mais hoje. Não vejo. Os louvores são para a gente chorar. Existem muitos louvores que não são para Deus. São louvores sentimentais, para tocar nas emoções das pessoas. E é muito mais fácil chorar do que rir. Mas eu me lembro de pessoas que riam tanto na presença do Senhor, se alegravam tanto na presença do Senhor. Era tão precioso, né? Tão interessante ver isso. Então, eu quero te dizer que no Senhor há alegria. Então, nossa perspectiva precisa ser mudada. Eu não sei se os irmãos já assistiram, têm assistido aquela série, né, The Chosen. Eu assisti e eu tenho voltado às vezes nela, assistindo um pouquinho de novo, né? Como quem come assim algo muito precioso, vai comendo aos poucos, sabe? Agora tem irmãos que é mais guloso, que já quer ver logo toda a série de uma vez. E ali demonstra um Jesus tão diferente, porque nós fomos ensinados e vimos muitas vezes a Hollywood demonstrando um Jesus. Já começa um Jesus, né, americano, né? Um Jesus branco, de olhos azuis, cabelo liso, né, sério. E sabe, essa série ela demonstra um Jesus completamente diferente disso. E eu acredito que era uma verdade. Eu acredito que o nosso Jesus era assim. Sabe por quê? Porque as crianças gostavam de estar perto dele. Você imagina Jesus fazendo esse tanto de curas. João diz que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, não teria lugar para botar tanto livro. Aí você imagina as pessoas tristes. Como? De que maneira as pessoas eram muito felizes, muito alegres ao estar com Jesus. E essa série expressa exatamente isso. Um Jesus alegre, um Jesus pessoal, um Jesus que cuida das crianças, que gosta das crianças, que fazia brinquedos de madeira para crianças. Olha só que coisa interessante. Um Jesus que se importa em trazer alegria, a brincar com os discípulos, né? Então, entenda isso. A nossa perspectiva precisa mudar. Essa mentalidade errada tem levado muitos a se conformarem com a mentalidade do presente século, né? Conformismo. A se conformar, e o conformismo é uma doença horrível. Se conformar viver conformado é uma doença horrível, ao ponto de Paulo dizer: não vos conformeis com esse século.
Irmãos, há muitos irmãos estão conformados com depressão. Eu não estou aqui para acusar você. Estou aqui para te trazer liberdade. Porque quando você conhece a verdade te liberta. Tem irmãos que estão conformados com a depressão, conformados com a ansiedade, conformados com a enfermidade. Com a enfermidade na sua vida, com a enfermidade na vida do filho. Ele é assim, não. Né? Isso não combina com o nosso Jesus, irmãos. Tem irmão conformado com a tristeza. A vida é assim, pastor, é luta. Não, irmãos, não. Quando Jesus entra, a luta é removida e o Senhor, ele traz vida e alegria. Sofrimentos são reais. Jesus passou por sofrimentos reais, sabe? Mas não parece nada com a maioria das nossas coisas, das coisas que nós estamos sofrendo, que as pessoas sofrem hoje. Já reparou isso? Porque Jesus sofreu perseguição. Ele não sofreu com doença. Ele não sofreu com miséria. Ele não sofreu com destruição familiar. Você está entendendo? Qual é a crise, a ansiedade que causa na vida de muitas pessoas, né? Doenças, miséria, destruição familiar. Mas Jesus não sofreu com nada disso. Então isso não tem nada a ver com Jesus e com o reino dele. Na cruz, Jesus levou todas as nossas dores. Isso realmente aconteceu. Isso realmente foi uma verdade. Está consumado. Está concluído. Está feito. Hoje você pode amarrar o ladrão e levar sua família de todo mal. Sabe por quê? Porque na cruz Jesus já venceu por você. Eu vou te dizer uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Por mais fraco que um cristão seja, ele é mais poderoso que qualquer inimigo. Ele é mais poderoso que o inimigo, que o diabo. Sabe por quê? Porque dentro de qualquer cristão, por mais fraco que seja, por menor que seja, por recém-nascido que ele seja, existe o maior poder do universo. Habita o Espírito Santo de Deus. Não que o nosso inimigo não tenha poder, não que o nosso inimigo não seja astuto. Ontem eu ministrei para os casais, nós tivemos uma reunião de casais e eu falei sobre isso, sobre nós lutarmos, vestirmos a armadura da fé, combatermos. Mas sabe, ele não tem poder contra você, porque aquilo que é dentro de você é muito mais poderoso. Tudo que o diabo realizou na sua vida pode ser mudado pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Permita isso. Eu quero te dizer que a alegria ela é o prêmio. Hebreus 12:2 diz assim, olha só, falando a respeito de Jesus. Hoje é sábado, irmão. Eu vou passar um pouquinho do nosso horário, eu vou ir além aqui, mas aproveite aí, receba aí, amém? Hebreus 12:2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da nossa alegria, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então esse texto nos mostra que a alegria é a recompensa da aflição. O que diz aqui? Que Jesus, ele tinha um gozo proposto, e por causa disso, uma alegria que havia sido proposta, por causa disso ele suportou a cruz. Porque havia o presente, a recompensa da alegria. Jesus foi plenamente obediente ao Pai. Nós sabemos disso. Ele nunca fez nada, ele nunca agiu, nunca falou nada fora da vontade do Pai. E diante dessa fidelidade de Cristo ao Pai, o Pai prometeu uma recompensa para ele. A alegria. A alegria. Você vai se alegrar. Você vai ver o fruto do seu trabalho. E ele se assentou. Por quê? Porque a obra está consumada. E a alegria é plena. Então ele ofereceu o melhor para Cristo, né? Deus ofereceu o melhor para Cristo, a alegria do seu trono. Ele ofereceu o mesmo para você, a alegria dele, a alegria do trono de Deus está sobre a sua vida. Então a alegria tem um valor inestimável nos céus. Tanto que se tornou a recompensa para o vencedor. Aquele que vencer vai ser repleto de alegria. Mateus 25:21 diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no quê?
no gozo, na alegria do teu Senhor. Aqui o Senhor está falando a respeito do arrebatamento, do servo que multiplicou o talento, que está recebendo a recompensa do Senhor. Você está entendendo? Jesus aqui está falando do Senhor recompensando os servos. E ele diz que a recompensa entra na alegria, entra na festa, entra no gozo do teu Senhor. Então, é algo, há uma alegria que é celestial. Essa alegria é a alegria do próprio Pai, né? Entra no gozo do teu Senhor, né? No Salmo 2:4 tem uma passagem muito interessante, irmãos. Ela diz assim: do seu trono lá no céu, o Senhor ri. Você pode imaginar Deus rindo? Eu tenho certeza que talvez você nunca tinha pensado nisso até hoje. A maioria dos irmãos, quando pensam em Deus, um senhor de idade, com a barba branca, muito sério. E alguns vão além disso, pensam no Senhor com um raio na mão, esperando você errar para tirar um raio na sua testa. Mas a Bíblia diz que o Senhor ri dos seus inimigos, né? Ele zomba dos seus inimigos lá do céu. Esse riso é a manifestação de uma alegria indescritível, plena e profunda. É exatamente essa natureza de Deus que nós devemos desfrutar e celebrar pela eternidade afora. Você foi gerado, você foi criado em Deus para viver feliz em alegria. É parte da sua natureza. Você que nasceu de novo, ei irmão, é parte da sua natureza a alegria. Entenda isso. Felicidade faz parte de quem você é. Não é mais uma opção. Não é só uma opção. Felicidade é parte de quem você é. É parte de quem você é. Jesus era cheio de alegria, irmãos, quando ele andou sobre a terra. Por quê? Porque afinal ele só fazia o que ele viu o Pai fazer. Lá em Lucas 10:21, a palavra de Deus diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então a Bíblia diz que Jesus exultou, e essa palavra exultar no original significa gritar, saltar de alegria. Você pode imaginar um Jesus que está tão feliz ao ponto de gritar de alegria, de saltar de alegria. Essa é uma imagem com certeza diferente daquela que a religião nos mostra, né? Que a religião nos mostra. É uma imagem de um Jesus feliz e alegre, porque ele diz, Jesus exultou no Espírito Santo, né? Porque dizendo, graças te dou, Senhor, porque você ocultou essas coisas dos sábios e revelou, né, aos pequeninos, né? Uau, que coisa preciosa, irmãos. É interessante que Deus, ele permitiu que Israel, ele provasse da sombra da realidade que viria sobre todos aqueles que desfrutam da obra consumada, da obra de Cristo na cruz, da obra redentora de Cristo na cruz. Então isso aconteceu quando o povo ouviu a lei, né, ali através de Neemias, né? Muitas daquelas pessoas nunca tinham ouvido a respeito da lei do Senhor, a respeito da palavra do Senhor, né? Então, se alguém no meio do povo, aconteceu algo muito precioso. Neemias abriu os livros, eles começaram a ler, e quando algum não sabia, algum do povo não entendia, os sacerdotes iam até lá para explicar, corriam até a pessoa para explicar o que a palavra está querendo dizer. Muitos ali estavam ouvindo a palavra pela primeira vez. E quando isso aconteceu, eles entenderam o alto padrão do Senhor, né, o padrão da lei, né, e eles reconheceram que eles tinham falhado. E quando eles ouviram essa palavra e entenderam, né, é importante dizer que o contexto aqui de Neemias era um contexto de reconstrução de Jerusalém. Eles estavam exilados há um tempo, a cidade tinha sido destruída, mas agora Deus levou eles a reconstruir a cidade. E aí Neemias começa a abrir os livros e eles começam a ler, e começam a reconhecer a lei, dizer, nossa, nós vivemos errados a vida inteira. E eles começam a prantear e a chorar. Mas é interessante
que quando isso acontece, né, eles começam a repreender o povo, porque o povo não podia. Eles estão dizendo, hoje é um dia de festa, não é um dia de tristeza. Olha o que diz, está lá em Neemias 8, 9, a partir do versículo 9, diz assim: quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, e os mestres da lei e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Olha só que coisa interessante. Irmãos, isso era um momento muito solene. Eu digo para os irmãos, às vezes no culto, irmãos, a palavra é um momento mais solene. Atenção. Não permita que nada roube a palavra, aquilo que vai ser ministrado. É um momento solene, mas geralmente as pessoas assimilam solenidade com tristeza. Né? O pranto, o choro parece que soam melhor com o momento solene ao Senhor. Mas o que nós estamos vendo aqui, que eles disseram assim: isso aqui é muito solene, vocês têm que ir para casa e se alegrar. Você tem que fazer festa. E diz mais, diz assim: repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. Olha só que coisa interessante, não fiquem tristes. Esse dia é muito especial para Deus. Então, às vezes, nós precisamos perceber o Espírito, irmãos. Precisamos ter uma sensibilidade espiritual. Isso é extremamente importante para que você possa avançar. Porque quando os sacerdotes viram as lágrimas do povo, eles perceberam que aquilo era uma transgressão diante de Deus. Chorar hoje, eles estão dizendo, é um pecado. Chorar hoje é algo errado diante de Deus. Irmãos, nossas emoções são tocadas pelo nosso espírito e elas devem responder no mesmo sentimento, seja de pranto, seja de alegria. Então, às vezes, as pessoas pensam que é apenas tristeza, apenas choro. Eu quero te dizer que não. Né? O que aconteceu aqui é que eles foram celebrar o Senhor. O que os sacerdotes fizeram foi correr entre o povo e mandar que eles que eles parassem de chorar. E não apenas isso, que eles fossem fazer uma festa para o Senhor, porque o dia era muito sagrado, o dia era muito alegre. É o que nós fizemos na nossa festa da colheita, irmãos. É um dia muito solene, um dia muito alegre. O que nós fizemos? Uma grande festa. Uma grande festa. Então o povo tinha que se alegrar porque haviam compreendido a lei do Senhor. Opa, peraí, o Senhor trouxe revelação. Quando Deus traz a revelação da graça sobre nós, você tem que se alegrar no Senhor. Meu Deus, o Senhor abriu meus olhos. Quem eu era, como diz o louvor do Fernandinho, né? Quem tu és. Olha só, então, entenda isso. Deus, ele começou uma boa obra em você e ele mesmo vai completar até a vinda do Senhor. Então Abraão, olha só que coisa interessante, Abraão, ele recebeu a promessa de ter um herdeiro quando ele tinha 75 anos de idade. Aos 86 anos, ou seja, 11 anos depois, ele teve um filho com Agar, que era a serva de Sarai. Você lembra que ela dá a serva para que a serva tivesse um filho, já que ela não podia ter filhos, já era idosa. Aos 86 anos. Mas aos 99 anos, ou seja, 13 anos depois ainda, Deus aparece para Abraão, muda o nome dele, muda o nome da sua esposa, que o nome dela era Sarai, ela vira Sai, e promete um filho para ela. Está lá em Gênesis 17. E aí ele diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu-se. Abraão se prostrou e riu. Gênesis 18:12 diz assim: por isso riu-se consigo mesma. Sara ri. Que promessa é essa, Senhor? Eles riram. Abraão riu tanto até da dor na barriga, né? E Deus, com todo o senso de humor dele, ele diz assim: tudo bem, Abraão, tudo bem, seu filho vai se chamar Riso. Sabia disso?
Sabia que Isaac significa riso? Esse é o filho da tua alegria. É o filho do teu riso, o filho da tua felicidade. Então, eu vou fazer uma aliança contigo que é uma aliança eterna com riso também. O riso possuirá os inimigos. O riso dará alegria na sua velhice, o riso governará. O riso fará lembrar que sou eu quem ri por último. Olha só quantas promessas a respeito do riso de Isaac. Essas promessas são sobre a sua vida também. É o riso, a alegria que vai fazer você conquistar, derrotar todos os seus inimigos. É o riso que vai fazer você viver em aliança com o Senhor. É o riso que dará alegria na velhice. É o riso que te levar a governar, a reinar em vida. É o riso que vai te fazer lembrar do Senhor. No Salmo 2, versículo 4, nós já lemos, ele diz assim: do seu trono, dos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Então Deus ri dos inimigos. Deus ri dos seus inimigos e você deve rir também. Você deve se alegrar também. A alegria de Deus se transformará em força dentro de você nesses dias em nome de Jesus. Então, se você confiar inteiramente no Senhor, você aprenderá a rir das circunstâncias. A rir das circunstâncias. Tantas coisas que nós passamos, irmãos, no passado, que parece que foi para a morte. Mas hoje a gente olha para trás, a gente ri e diz: oh Senhor, como o Senhor foi bom. Como o Senhor é bom. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele continua sendo bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que a sua vida se encha de alegria. Que a sua casa seja um lugar de alegria. Eu me lembro de passar na frente de uma casa e tinha uma placa. Não me lembro se era na porta ou no jardim. Dizia assim: aqui vive gente feliz. Que essa seja uma representação da sua casa. Que dentro do seu lar viva gente feliz. Eu quero declarar, eu quero te dizer que nesses dias, né, eu avalio a sua casa como uma casa de alegria e de júbilo. Que a sua casa seja um lugar de gente feliz. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos onde você está e ministra a alegria, a felicidade, a vida do Senhor sobre o seu lar nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos a alegria, felicidade, vida plena, contentamento, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, a alegria do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que toda tristeza seja removida, que toda ansiedade, que toda depressão, que toda angústia, toda culpa e condenação sejam removidas, que todo ladrão de sonhos seja removido e que dentro desse lar seja um lugar de alegria plena, completa, que só encontramos no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus a alegria, o gozo proposto, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, que nos seus lares, Pai, seja manifesta a alegria do Senhor e que todos vejam a alegria do Senhor sobre a vida desses irmãos, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós teremos o nosso culto de celebração aqui em Camaquã às 18 horas, em Pelotas às 9h30 da manhã. E amanhã nós não teremos live, né? Mas segunda-feira nós voltamos novamente 12h15. Então não perca, né? Não deixe de orar, né? Não deixe de estar usando sua ficha de oração, orando nesses dias, né? Pelos seus alvos, pelos alvos da igreja, pela salvação de pessoas, em nome de Jesus. Amém? E participe conosco, não retroceda. Também quero te pedir para você compartilhar. Eu vou deixar essa live aqui salva, né, aqui no Instagram. Você pode compartilhar no Instagram, mas também estou colocando todas as nossas lives no YouTube da igreja aqui de Camaquã. Você acha mais prático, talvez, assistir no YouTube, compartilhar no YouTube? Faça isso, né? Em seguida já vai estar lá, lá no nosso YouTube também. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.